Você pode até não ter desistido, mas sabe que está cansado. Cansado de tentar, de esperar, de explicar dores que ninguém vê. Há um esgotamento silencioso que não aparece no corpo, mas pesa na alma. E esse cansaço não significa fraqueza espiritual. Significa apenas que você tem lutado mais do que imagina, carregando responsabilidades, expectativas e medos que poucos conhecem. Muitos confundem cansaço com falta de fé, mas a Bíblia mostra o contrário. Em 1 Reis 19, Elias pede para morrer, não porque deixou de crer em Deus, mas porque estava exausto. Ele havia vencido batalhas grandes demais para um coração cansado. Deus não o repreende. Deus o alimenta, o faz descansar e depois o fortalece novamente. O cansaço não afasta Deus, ele se aproxima. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Você ora, confia, segue em frente, mas parece que as forças diminuem a cada passo. O problema não é que você não acredita mais, mas que está carregando tudo sozinho. A fé não elimina o peso da caminhada, mas define com quem você caminha. E caminhar com Deus não significa ausência de cansaço, significa presença de sustento. Davi, em muitos salmos, não escondia o desgaste emocional. No Salmo 6, ele declara que está cansado de tanto gemer, que sua alma está profundamente perturbada. Ainda assim, ele não se afasta. Ele ora cansado. Isso nos ensina algo importante. Não é a força que nos mantém em Deus, é a sinceridade. Deus não exige energia, ele acolhe verdade. Existe um tipo de dor que não é visível, mas consome. É quando você continua fazendo o que precisa ser feito, mesmo sem sentir ânimo. Continua acreditando, mesmo sem sentir alegria. Esse é o lugar onde muitos desistem em silêncio, mas também é o lugar onde Deus mais trabalha, porque quando nossas forças diminuem, aprendemos a depender mais da dele. Jesus reconheceu esse limite humano. Em Mateus 11, 28, ele diz: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não chamou os fortes nem os prontos, chamou os cansados, chamou quem já tentou de tudo e ainda assim decidiu não desistir. O convite de Jesus é descanso, não cobrança. Talvez hoje você não tenha grandes palavras nem longas orações. Talvez tudo o que exista seja um suspiro cansado, e isso basta. Deus entende orações que não conseguem ser explicadas. Ele entende lágrimas que não viram frases. O céu não se move pela eloquência, mas pela verdade do coração, que mesmo cansado, escolhe permanecer. Há uma diferença entre desistir e descansar. Desistir é soltar a fé, descansar é entregá-la. Quem descansa em Deus não abandona o caminho, apenas para de lutar sozinho. E é exatamente isso que a oração faz. Ela não muda apenas as circunstâncias, mas realinha o coração para continuar, mesmo quando tudo parece pesado demais. Se você chegou até aqui, talvez seja porque está cansado, mas ainda não desistiu. Ainda existe algo em você que acredita, ainda existe um fio de esperança. E é exatamente esse fio que Deus usa para sustentar tudo o que parece prestes a cair. Agora, não é hora de explicar dores, é hora de descansar em oração. Agora, com o coração aberto, entramos em tua presença, não com força, mas com verdade.
não com respostas, mas com necessidade. Chegamos como estamos, cansados, sobrecarregados, muitas vezes confusos, mas ainda aqui, ainda crendo, ainda confiando, ainda escolhendo não desistir, mesmo quando as forças parecem menores do que os desafios. Antes de qualquer pedido, existe gratidão. Gratidão porque mesmo cansados ainda respiramos. Gratidão porque mesmo feridos ainda seguimos. Gratidão porque tua misericórdia não depende do nosso desempenho. Como diz Lamentações 3, 22, 23, tuas misericórdias se renovam a cada manhã, inclusive nas manhãs em que acordamos sem ânimo. Reconhecemos que o peso tem sido grande. Há lutas internas que ninguém vê, cobranças silenciosas e expectativas que esmagam. Mas assim como Elias foi sustentado no deserto, também cremos que há alimento para nossa alma neste lugar. Talvez não seja força imediata, mas é sustento suficiente para continuar mais um dia. Enquanto o cansaço tenta nos convencer de que não vale a pena continuar, escolhemos lembrar quem tu és. Um Deus que não abandona no meio do caminho. Um Deus que não se afasta quando a fé vacila. Um Deus que permanece fiel, mesmo quando nosso coração oscila entre esperança e medo. Assim como Davi declarou no Salmo 55, 22, escolhemos lançar sobre ti nossa ansiedade, crendo que tu nos sustentas, não porque somos fortes, mas porque confiamos, não porque entendemos tudo, mas porque sabemos que tu vês o que ainda não conseguimos enxergar. Há momentos em que a alma se cala por não saber o que pedir. Nesses momentos, confiamos que o Espírito intercede, como Paulo escreveu em Romanos 8, 26. Quando faltam palavras, sobra dependência. Quando falta clareza, sobra entrega. E é nesse lugar que aprendemos que não estamos sozinhos. Mesmo cansados, escolhemos agradecer pelo que já foi superado, por batalhas vencidas que antes pareciam impossíveis, por dias difíceis que ficaram para trás. Essa gratidão não ignora a dor atual, mas nos lembra que o Senhor já nos sustentou antes e continuará sustentando agora. Entregamos também a culpa por não estar onde imaginávamos. A frustração de planos adiados, a sensação de atraso. Sabemos que, como ensina Eclesiastes 3, existe tempo para todas as coisas, inclusive para esperar, aprender e amadurecer, mesmo quando isso machuca. Enquanto esperamos, pedimos descanso interior, não ausência de problemas, mas paz no meio deles. Aquela paz que Filipenses 4:7 descreve como algo que excede o entendimento. Uma paz que guarda a mente quando os pensamentos querem nos levar ao desânimo. Assim como Jesus agradeceu antes do milagre em João 11:41, escolhemos agradecer antes da resposta. Não porque tudo está resolvido, mas porque confiamos em quem segura o processo. A gratidão se torna a nossa declaração de fé em meio ao cansaço. Se em algum momento pensamos em desistir, entregamos esse pensamento agora, não como condenação, mas como confissão. Sabemos que tu não rejeitas corações quebrantados. Tu fortaleces os que chegam cansados, mas sinceros. Enquanto o mundo cobra resultados rápidos, aprendemos contigo que processos também são cuidado, que pausas também são direção, que silêncio também é resposta. Ensina-nos a não confundir espera com abandono, nem cansaço com fracasso.
Confiamos que, mesmo quando não sentimos avanço, há crescimento acontecendo. Raízes profundas não fazem barulho, mas sustentam grandes estruturas. Que possamos descansar sabendo que o invisível também faz parte da construção. Fortalece o coração de quem está no limite, mas ainda permanece. De quem segue orando mesmo sem sentir emoção. De quem continua confiando mesmo com medo. Essa perseverança silenciosa também é fé. Que a ansiedade não dite nossos passos, que o medo não acelere decisões, que aprendamos a esperar sem perder a esperança, lembrando que o Senhor nunca se adianta nem se atrasa. Enquanto o corpo pede pausa, a alma encontra descanso em Ti. Não porque tudo ficou leve, mas porque o peso agora é compartilhado. Ensina-nos a caminhar um dia de cada vez, sem carregar o amanhã antes da hora. Agradecemos porque Tu nos conheces por inteiro. Sabes onde dói, onde cansa, onde sangra em silêncio. E mesmo assim, não desistes de nós. Pelo contrário, permaneces. Que essa oração não termine aqui, mas continue ecoando no coração ao longo do dia. Que ela se transforme em confiança silenciosa, em fé prática, em descanso interior. Mesmo sem entender tudo, escolhemos confiar. Mesmo sem respostas imediatas, escolhemos permanecer. Essa escolha, feita no cansaço, também é um ato de fé. Se hoje o máximo que conseguimos foi não desistir, isso já é vitória. A fé não exige pressa, exige constância, e permanecer também é avançar. Que o coração encontre descanso nesta certeza. Você está cansado, mas não está sozinho. Deus continua escrevendo sua história, sustentando seus passos e fortalecendo sua fé. Confie. Permaneça, o Senhor não abandonou você. Amém. Senhor, venho diante de Ti cansado, exausto e às vezes sem forças. Sustenta meu coração, acalenta minha alma e renova meu espírito. Que eu não desista, mesmo quando o peso parece maior que eu. Guia meus passos, Senhor, e faz-me sentir Tua presença a cada instante. Deus, ajuda-me a descansar em Ti, a entregar minhas preocupações e medos. Ensina-me a confiar, mesmo sem entender o caminho, e a seguir firme, mesmo fraco. Que minha fé se fortaleça, meu coração encontre paz e minha esperança se renove em Ti. Amém.